Pronto. Bem-vindos a mais um Jornada Podcast. E eu tô aqui hoje só com o Gel. Só comigo. Por motivo de força maior, né? Sim, não depende muito da gente. Gente, tá rolando aí o Lockdown Parte 2, o retorno brutal. E, cara, a gente não se sentiu à vontade de estar chamando pessoas pra virem pra cá e tudo mais. A gente já tinha 3 convidados preparados. Um deles era o Renan, que já estava marcado, já tinha gravado, só que deu problema no arquivo do podcast dele que ia sair hoje. Então a gente está gravando esse daqui, eu e o Gel, justamente para cobrir, porque tanto eu quanto o Gel a gente não sai de casa. Eu tenho produzido vídeos só, assim, quase nunca por conta da pandemia, e o Gel trabalha mais de casa, e no trabalho dele, quando ele sai para trabalhar, é mais isoladão, né? É uma guarita de um condomínio, né? Então, assim, porque a gente sabe que nós dois estamos tranquilos, a esposa dele já foi vacinada, a Estela não foi, mas ela teve recentemente, então tá mais tranquilo. Então a gente se garante nós dois, mas a gente não quer trazer outras pessoas porque a gente não acha adequado nesse momento, mas complica bastante, né, a nossa produção de conteúdo no aspecto podcast, né? A gente quer trazer mais gente. Bom, mas não vai interferir porque a gente vai continuar, né? Opa, vamos. Assunto nunca vai faltar. Não vai. É assim, sempre que for necessário, a gente vai fazer nesse modelo, eu e o Gel, conversando sobre coisas. Hoje, a gente quer conversar sobre a pandemia em geral. Mas antes, vamos falar um pouquinho das pessoas que nos patrocinam. Boa. Então, primeiramente, eu vou fazer o seguinte, vocês estão vendo, né? A gente nem falou, o cenário tá mudado. Tá melhorando, hein, gente? A gente falou tá melhorando, pra vocês, hein? A gente falou pra vocês que ia melhorar, que a gente ia ver as coisas. Então, colocamos uma TV aqui e vou pôr na TV a logo de um dos patrocinadores, enquanto isso o Gel enrola vocês. Então, gente, vocês já ouviram a piada? Não, tô brincando. Não pode contar piada, né? Ou pode? Não vou contar piada não, porque minhas piadas são ruins. E a maioria das piadas que eu sei é de quando eu não era homem. Não vou contar piada. Eu não sei enrolar, gente, mano. Trabalha aí, rápido. Não precisa se enrolar, Não porque sei enrolar. aqui vai um dos nossos patrocinadores. Ah, por que o seu primeiro? Porque é o meu. Sem ele não tinha nada. Tá bom. Então o primeiro patrocinador aí, vocês estão Ignorante. vendo na tela, é a Atchê Filmes. Gente, a Atchê Filmes é a minha empresa de produção de conteúdo que dá toda a estrutura do podcast. Então, microfones, mesa de som, as luzes que a gente está usando, tudo isso patrocinado por ela. Até a água que a gente tá bebendo Água, câmera, tudo isso é todo o material. Por que a gente faz questão de destacar a Atchê Filmes, mesmo ela sendo minha? Tipo, não precisaria falar em tese? Não, eu falo aqui porque é uma forma de promover o meu trabalho e enquanto eu puder trabalhar com produção de conteúdo, a gente consegue viabilizar o podcast, né? Sim. Então, logo, a gente depende da empresa para isso. Se eu não conseguir ter mais empresa, acabou o podcast também. Então, assim, ou vai ficar bem menor a qualidade, a gente vai ter que rolar a cabeça para tentar fazer. Então, vale a pena exaltar aqui a Atchê Filmes, minha empresa. Então, se você gosta do podcast, acha que ele tem uma qualidade e tudo mais, isso é uma amostra do trabalho da empresa para vocês. Então, se você tem interesse, você pode estar entrando em contato no link que vai estar aqui na descrição e pode entrar em contato para estar fazendo o seu próprio podcast, fazendo algum vídeo, alguma coisa que nem a gente tem feito, usando e abusando da Atchê Filmes, certo? Então, é isso aí. Esse é o nosso primeiro patrocinador e a gente tem um segundo, peraí. Rápido. Mais rápido. Mais rápido. Rápido. Tá demorando. O segundo, que Boa. já tá carregando aí, é a Rede Discovery. Deixa eu só pôr aqui no meu retorno. A Rede Discovery, ela é uma loja de equipamento de sons. Então, os equipamentos da Atchê Filmes vêm da Rede Discovery. Essa mesa, alguns cabos, microfones e tudo mais, vem deles. E como que funciona? Aqui na descrição tem um link, que é o link da Rede Discovery para você acessar a loja. Ao finalizar sua compra, você coloca o cupom Atchê Filmes. A gente ainda não fez um cupom de jornada, mas o cupom Atchê Filmes, que vai estar na descrição também, você ganha 10% de desconto no valor da sua compra. Cara, 10% é muito, velho. Não, e é em cima do desconto que já teve.
Então, se tiver comprando um produto com desconto, você ganha mais 10 por usar o Tipo, cupom. se eles lançar uma promoção, tipo, ó, toda loja, toda rede, 50% de desconto, se colocar o seu, 60%. Isso. E agora mesmo tá rolando uma promoção. Essa mesa de som daqui é a Arcano Mini A6. A Arcano Mini A4, que é a mesma mesa, só que com duas entradas de canal a menos, tá saindo por 369 ou 349, que é um baita desconto que eles estão dando, e você ainda ganha mais 10% usando o cupom da Thier. Então, Show. tá valendo a pena. Se você quer produzir o seu podcast, algo um pouquinho menor, eu tenho uma mesa maior porque por conta da empresa, mas se eu fosse fazer só um podcast, eu compraria a Mini A4. Então fica a dica aí, acessa o site deles pela nossa descrição, usa o nosso cupom que você vai estar garantindo um desconto para você e uma comissão entra pra gente. Ajudem, turma. Olha. Então, essa comissão que entra pra gente, a gente vai usar para reinvestir coisa no podcast, porque esse cenário não se paga assim, né? Tá saindo do nosso bolso. Então, tem mais coisas que a gente gostaria de adquirir e daí a gente precisa desse retorno financeiro. Outro retorno que tem também, a gente tem um link da Amazon aqui. É só você clicar no link. Qualquer coisa que você quiser comprar, você compra normalmente e pra gente entra um desconto de associado. Então, assim, você não vai gastar nada mais, mas a gente ganha um valorzinho no fim do mês. Pode ser um e-book, pode ser uma geladeira. Tudo que você comprar, entra uma comissão pra gente. Compra uma casa lá, gente. Pois é, qualquer coisa que você comprar. Tô brincando. Mas ajuda muita gente. Então, assim, você sabe que a Amazon é um excelente site, tem ótimo desconto, tem uma entrega rápida. Então, se você já vai comprar alguma coisa na Amazon, compra pelo nosso link que ajuda a gente, tá bom? Então, é isso. Deixa eu voltar aqui a imagem que estava antes. Volta na nossa imagem, que é bonita. Isso. Boa. Eu vim de azul, gente, pra combinar com a imagem. Eu sabia que ia ter mais ou menos a TV, então... Bom, vamos lá, Gugu? Vamos lá. Qual que é o nosso tema de hoje? Cara, vamos... Hoje a gente vai conversar sobre como que a gente tem visto, assim, a pandemia, né? Da nossa ótica. Como que tem sido a nossa vida na pandemia, né, Gu? A jornada pela pandemia. Nossa jornada pela pandemia aí, já mais de um ano de pandemia. E, meu, com certeza, né, doideira pra todo mundo. Graças a Deus, né, os nossos trabalhos não foram tão afetados, né? Uhum. Mas, claro, né? Quer dizer, mais ou menos, né? O meu foi pra caramba. Você teve alguns clientes, né? Mas, tipo, você não perdeu seu emprego porque você é o seu patrão, né? Graças a Deus, meu chefe é legal, manteve a gente aí. Chefão, cara, manteve você mesmo, né? Mas, tipo assim, por exemplo, sua esposa pegou Covid no começo, né? Nesse sentido, assim, também. A gente chegou a pegar Covid Você também pegou, né, claro? A gente pegou Covid em dezembro, eu fiquei 10 meses sem trabalhar, sem fazer nada com a empresa. E fora isso, assim, acho que foi o que mais afetou, assim, fora algumas outras crises no meio do caminho que a gente vai compartilhar aí na nossa jornada. Eu já então, deixa eu me corrigir aqui, então. Você foi afetado. Eu falei que você não foi. A gente foi um pouquinho. Desculpa. Não, é que como às vezes a gente conversava, você falava que, tipo, tava fazendo alguns trabalhos e tal, mas, tipo, bem perto do que tinha de trabalho pra você fazer, foi bem menos, né? Sim, é que o trabalho que ficou foi o trabalho do canal Palavra e Família. Certo. Que é aquele canal do Davi Murk. E eu continuei editando ele o ano todo. Porque a gente gravou pro ano todo. Só que em maio, mais ou menos, o Davi, ele foi pros Estados Unidos. E assim, a gente adiantou o vídeo de 5, 6 meses. Então, assim, eu lembro. Eu gravei ele até maio. Mas daí em diante já tá tudo gravado. Eu só fui lançando, fui gravar de novo com ele só lá pra novembro. Então, nesse meio tempo, eu não tinha nada pra fazer. E como é um vídeo por semana que cai no canal dele, na época era 2. Eu parava, tipo, 1 horinha pra editar o vídeo, lançava, acabou o meu trabalho da semana, tá ligado? Então, acho que daí, você já quer que eu emende já? Do como foi a pandemia pra mim nesse meio tempo? Já. Taca-lhe pau, Marcos. Então, cara, eu comecei a pandemia, assim, a gente tava... Foi bem frustrante, na verdade. Eu tinha uma missão ano passado, que era que a empresa atingisse um valor mensal de mais ou menos R$3.000 por mês. 3.500 era o que eu queria, assim. E eu tinha colocado como meta até junho do ano passado, tava batendo esse valor. O que aconteceu é que em março eu fechei 4 contratos grandes que possibilitariam isso.
Ia começar tudo no meio de março. Eu tava muito animado, cara. E daí, no começo de março, eu tava ajudando naquele evento que teve aqui com os americanos, os líderes de igreja. Eu tava super animado, tava sendo super legal. E daí, pandemia. Eu fiquei 2 semanas em lockdown, sem ver minha esposa. Logo no começo, porque tinha um caso suspeito de um desses gringos que veio. Que eram caras de... Acho que tinha cara de pelo menos 18, 19 países diferentes. Nossa, eu lembro disso aí, cara. E tinha cara da Ásia e tudo mais, então... Foi no Palavra da Vida? Foi. Foi, né? E daí rolou um caso suspeito. E daí a gente mandou toda a equipe embora. Quem tava dirigindo o evento era meu pai e um outro cara. E daí meu pai mandou todo mundo embora e eu fiquei. Porque meu pai... Eu era braço direito do meu pai. E ele precisava de mim pra traduzir ele pras pessoas e tal. Então, cara, eu fiquei 2 semanas praticamente isolado. Assim, dentro daquele hotel, então não foi tão ruim assim, porque, tipo, vamos na jacuzzi e tal. Que mala, tinha um quarto só pra mim com ar-condicionado. Então, assim, começou a piorar quando eu voltei pra casa, porque aqui não tinha ar-condicionado e tal. Nossa, mas coitada da aí... Estela, não vai gostar de ouvir isso. Não, cara, essa foi, acho que a pior parte. Foi não estar com a Estela, assim, perto. Foi, com certeza... Só por telefone, mano, chamada de vídeo. Chamada de vídeo e tal. Ela tendo que ir pro trabalho sozinha, ter que fazer tudo sozinha. E no começo de uma pandemia, todo mundo meio desesperado. Na época vocês já estavam com carro? A gente já tava com carro. Menos mal, né? Foi isso. E, cara, o timing... A gente não tinha carro, e daí a gente pegou um carro alugado, a gente alugou por 1 ano. E daí, tipo, o timing foi perfeito, porque tá na pandemia sem carro ia ser muito ruim. Então, assim, a gente tava com carro e tal, então eu fiquei 2 semanas. Daí deu uma oportunidade, eu saí, e assim, teve gente que continuou lá até resolver todos os problemas, mas daí eu comecei a minha pandemia em casa. Eu comecei a fazer um registro, se você tiver interesse, pode entrar no meu canal, Gustavo Atier. Eu fiz alguns registros e updates do como que tava rolando a minha vida por vlog, assim. Mas, cara, não tinha nada pra fazer. Nada, assim. E o que começou a piorar a minha cabeça é que a gente ficou muito apertado financeiramente. Muito, assim. Graças a Deus, minha esposa é farmacêutica, então o trabalho dela nunca parou. Pelo contrário, tava tendo tanto trabalho que ela foi promovida nesse meio tempo. Mas, assim, a gente foi acumulando dívida, tipo... A gente tinha uma reserva de 8, 9 mil reais. Reserva, tipo, de emergência. Foi tudo. Foi tudo e começou a acumular, porque, tipo, cara, tava tendo gasto, daí fica doente, daí quebra tal coisa. E, nossa, eu lembro que teve um momento que, assim, que eu fiquei muito mal. Eu tava, tipo, muito cansado e muito estressado com as finanças. E foi aí que Deus começou a trabalhar alguma coisa nas minhas vidas, né? Algumas coisas. Primeiro, confiança nele, depois, questão de ansiedade, entregar as coisas pra ele e tudo mais. Acho que foram áreas, assim, que eu tive que trabalhar bastante ano passado. Eu tentei ser proativo, então, assim, até o meio do ano eu tava meio que em crise. E depois do meio do ano, eu meio que me acordei assim, falei, não, vamos lá, a gente tem que seguir, confiando em Deus. Então, do meio do ano pra frente, eu comecei a investir em algumas outras coisas. Então, comecei a fazer uma pós em cinema, né? Depois comecei a estudar algumas outras coisas. E daí, devagarzinho, voltaram alguns trabalhos e tal, mas nada muita coisa assim. Voltou mais para esse ano. E foi essa a maior parte da minha pandemia. Eu fiquei em casa fazendo nada. Tipo, sabe, comecei depois a estudar e tudo mais, mas foi muito ruim, cara, nesse aspecto. Então, foi assim, bem duro nesse aspecto. Daí, quando as coisas começaram a melhorar, eu fechei um trabalho muito legal em dezembro. Fiz um trabalho muito legal, que era pra editar uns vídeos de casamento. Legal. Eu tava muito feliz, porque tipo, o cara falou, eu tenho muito vídeo, então o quanto você conseguir editar por mês, eu vou te pagar. E assim, dava pra eu tirar fácil, sem fazer muito esforço, uns 3 mil reais por mês. E eu tava muito feliz com isso. Daí, beleza. O cara começou... Fechei com o cara. Daí eu já ia pegar uns vídeos com ele e ele começou a me dar uma enrolada. Falou, cara, não, espera mais umas 2 semanas e tal. Nessa primeira enrolada que ele me deu, a Estela pegou Covid. Ela começou com umas dores de cabeça muito fortes. E daí a gente tava estranhando. A gente foi no médico, trataram que nem sinusite. Daí, cara, continuava, nada resolvia. Acho que na terceira vez que a gente foi no médico, o cara foi dando um monte de remédio pra dor. Não passava. Era 1 da manhã, o cara falou, não, ó, eu vou dar tal remédio. Se não passar com esse remédio, a gente vai ter que internar ela.
E ele começou a suspeitar de um tumor, alguma coisa mais grave. Mano, ele falou o nome do remédio, eu falei pra Estela, ele vai te dar tal remédio. Ela falou, já tomei esse, foi o primeiro. Eu falei, putz, eu cheguei no médico e falei, não, ela já tomou esse. Ele falou, então não, a gente vai ter que internar. Ela trabalha em farmácia, né? Ela é farmacêutica, ela já ela já na, manja, na né? raiz, né? Daí eu cheguei, ele falou, não, vai ter que internar. A gente tava resolvendo a internação. E, cara, a gente tava no hospital desde as 4 da tarde. Era 2 da manhã. Qual hospital? No hospital novo aqui. É um hospital bom. Bom, ela tem plano de saúde, né, por causa da farmácia. Então isso foi muito bom. Daí, assim, eu tava conversando com a moça da internação, não ia ter quarto pra ela. Não tinha quarto. Daí ele falou, a gente vai ter que deixar ela internada na emergência, daí torcer pra amanhã sair algum quarto. E a gente vai tratando ela de lá. Daí depois a gente vê. E isso era quarto comum. Daí, de repente, o médico falou, cara, não, vamos pôr ela no Covid, porque pode ser Covid. Mas assim, foi tipo um clique que deu nele, pode ser Covid. Porque a Estela comentou, tipo, não tô sentindo o cheiro muito bem. Ele falou, esse é sintoma, então melhor a gente pôr pra prevenir. Mas não tinham... E assim, ela já tinha feito um exame de Covid que ia sair daqui uns 3 dias daquele ponto. Daí, tinha leito de Covid, ironicamente. E daí, o lado bom é que o leito de Covid, o plano dela dá leito compartilhado. Mas o leito de Covid tinha que ser individual. Então ela foi pra um quarto individual, mó bom. Você podia ter contato com ela aí? Só que eu não podia ver ela. Era esse o detalhe, essa desvantagem. Mas eu achei melhor, porque por mais que a gente não pudesse se ver, foi muito mais confortável pra ela. Ela tinha um banheiro só dela, ela tinha um quarto só pra ela e tal. Então, estavam dando muita atenção. Então ela ficou 3 dias internada, assim, do dia que a gente tava lá até o dia que ela saiu. E... sim, fez tomografia e tal, viu que não era nada, não deu nada no pulmão. E daí a gente foi descobrir que era Covid e ela já tinha saído do hospital. Mas daí ela passou mais 12 dias em casa com muita dor de cabeça. E nenhum remédio passava. Ela não conseguia levantar da cama. Nossa. E qual que foi o lado bom do cara ter dado pra trás no trabalho lá? Eu precisei ficar integralmente em casa cuidando dela. Arrumando a casa, fazendo comida. Daí minha sogra, ela deu uma força, ela falou, tá uma corrida pra você aí, vou te dar uma grana, você compra marmita. Daí ela deu grana pra gente comprar marmita o mês inteiro. Ô, louco, aí sim, hein? Não, foi ótimo, cara, porque eu tava exausto, assim. E eu lembro que foi num sábado. Você vê como cuidar da casa é trampo. Nossa, muito trampo. E assim, cuidar da casa e de alguém doente e das minhas coisas que eu tinha que fazer, né? Então assim... Cara, eu lembro que teve um dia que ela acordou, ela falou, amor, tô melhor. Ela falou, nossa, eu não acredito, eu tô melhor e tal. Eu falei, beleza. Aquele dia, cara, eu não fiz nada. Eu só morri. Eu precisava, porque sabe qual que é o lance? Eu lembro que teve dia, mano, que eu tava muito cansado, cara. E a gente... O lance é que quando você tá com alguém que você ama muito, tipo, no caso, minha esposa, doente, você não para. Você não fica, você tá o tempo todo. Então eu não dormia direito, eu tava o tempo todo preocupado, vendo se ela tava bem, lembrando ela de tomar os remédios, eu acordava de madrugada, pegar remédio, dar pra ela. Então, cara, assim, você só para quando a pessoa tá bem mesmo. Então eu lembro que aquele dia, quando ela falou, eu tô bem, mano, o meu cérebro falou, acabou, chega. Sabe, desmoronou, tipo, ela falou, cara, você ficou... Eu fiquei assim, em stand-by o dia inteiro. Eu não fazia nada. Eu ou vinha aqui jogar alguma coisa, ou eu ia ver alguma coisa, ou eu ficava na cama. Mas, mano, de tão cansado, exausto que eu tava. E daí... Foi o dia do Senhor. Nossa! Depois de 17 dias descansou. Vou quebrar o cenário de boa. Calma, vai dar tudo certo. Então, e daí foi isso. O auge, assim, né? A gente acha que eu peguei... Só que eu fiquei assintomático, porque eu teve 3 dias que eu tive sintomas de Covid, mas daí sumiram. Sim, assim, eu acho que eu curei o Covid porque eu tava vendo que ela tava pior, então eu falei, não, eu não posso ter Covid, então... Nossa, imagina os dois ruins. Então, a gente não ia ter que cuidasse, né? Então, foi bom isso, que no 3º dia de sintoma eu melhorei. Assim, no 4º dia eu tava melhor. Então a gente acha que eu tive por causa desses sintomas. Mas eu fiquei bem depois e eu fiz um vlog sobre isso no meu canal. Vai lá, comentando. gente, assiste lá o canal do cara. E, cara, foi isso. Daí a gente começou, na parte desse ano da pandemia, 2021, foi mais de boa, porque a gente já tá mais conformado e tal. A gente começou, o pessoal começou
a fazer alguns vídeos, eu peguei alguns projetos legais. A empresa tava andando relativamente bem até esse Voltando último ao lockdown. normal, né? É, voltando mais normal, assim, tá dando pra trabalhar mais. Eu tô com uns trabalhos legais agora. Deu pra comprar essa câmera nova, que é a que tá filmando a gente. Nossa, Você vai ter top que a reparar que câmera. a qualidade melhorou muito de vídeo. E então, assim. Então, cara, assim, agora tá melhor. Não tá muito diferente do ano passado, mas tá um pouquinho, assim, andando um pouquinho melhor. Acho que talvez eu tenha acostumado ou aprendido a lidar melhor nesse meu tempo. Mas e você? Como que foi sua pandemia? Interessante a sua pandemia. Eu já sabia, claro. Sim. Mas, gente, cada um com a sua história na pandemia, né? Cara, pra mim e pra Tchelle foi bem tranquilo. Assim, louvo a Deus, porque o meu emprego é de segurança, né? Na área de segurança. Então, tipo, não tinha como eu não trabalhar. Nem por causa da pandemia, né? Foi bom, graças a Deus. E a Tchelle é lá da área da saúde, né? Fisioterapeuta, então, tipo, é trabalho essencial também. Uhum. Eu e ela, nessa parte de trabalho, financeiramente, assim, foi bem tranquilo, sabe? Que bom. No final do ano passado, eu fiquei ruim, cara. Fiquei 15 dias ruim. Só que como a gente não tem o convênio, a gente foi pro SUS, né? Uhum. Aí eu tive um probleminha no final do ano passado, por causa que lá o SUS só faz o teste de Covid depois de 4 dias de sintomas, né? Sim. E demora muito pra sair pro Isso, SUS. mano. Então, tipo assim, eu fui pro UPA lá, que atende mais rápido. Aí tomei injeção. E assim, né? Homem, tipo, fica mal. Não vai de jeito nenhum, só quando tá morrendo mesmo. Daí a tia me levou, eu tomei 2 injeções lá, melhorei. Aí, mano, eu cheguei em casa, falei, nossa, tô melhor, né, mano? Consegui comer e tal. Fui carpir um mato lá em casa, mano. Uns troncos de árvore nervoso lá. Não deu 10 minutos, cara. Capotei de novo. Fiquei ruim. Nossa. Nossa, fiquei ruim de novo. Aí lá vai o gelzinho pra Santa Casa lá. Daí, enfim, fiquei lá. Nossa, cara, horrível, mano. Claro, eu não vou falar mal do SUS, né? Porque eu sei que tem seus defensores e é uma bênção que Deus deu pra gente que é probe. Uhum. Mas assim, nossa, foi bem difícil assim, o atendimento lá, cara. Sim. E o meu exame de Covid, né? Porque deu sintoma. O meu exame de Covid saiu depois de 15 dias, mano. Até Ou lá, seja, ou até você lá ou eu morreu. teria morrido, É. né? Só que detalhe, aí eu fiquei 15 dias em casa, não tava podendo trabalhar. Uhum. E o meu testado acabou, mano. O testado acabou. Aí eu comecei a falar, putz, cara, agora vou ter que confiar em Deus, né? Quer dizer, não que eu não estava confiando antes, mas, Sim. tipo, não tinha sido provado nessa área ainda, né, de financeiro. Eu falei, bom, vamos ver o que vai dar. Acabou meu atestado e o síndico lá do condomínio não tava deixando eu trabalhar. Com razão, né? Não sabia o que era, não sabia o resultado. Aí teve um dia que eu fui pegar o meu resultado lá na Santa Casa. Aí a moça, ó, vai sair daqui 7 dias. Nossa. Faz o seguinte, vai lá, volta de novo na Santa Casa e pega mais atestado que eles estão dando. Aí foi um negócio que até me deixou meio chateado, assim, porque, tipo, eu cheguei lá e, cara, tinha 98% das pessoas que tava lá na Santa Casa, tava lotado, só pra pegar atestado, cara. Ninguém tava, tipo, doente, nada, Mal era só pra mesmo. pegar atestado. E eu, infelizmente, tive que ser um desses, né, porque senão... Não, mas você era legítimo, né? Pelo menos. Com certeza, sim. Seu caso era diferente. Aí eu tive que fazer triagem, ficar mais 4 horas lá na Santa Casa. Aí a moça me deu atestado, a médica falou, meu, faz quanto dia que você tá assim? Eu falei, nossa, já faz mais de 10 dias. Ela, meu, você não passa mais pra ninguém. Ainda que você tivesse pegado, você não passa, mas pode voltar a trabalhar. Daí ela pegou, me deu um atestado, voltei a trabalhar, graças a Deus. No assim, foi isso, assim, mais ou menos, nossa pandemia. De resto, a gente ficou em casa, né? Uhum. Evitando aí ter contato com as veiaradas da família. Graças a Deus, né? Ninguém da nossa família, assim, tipo, sofreu. A avó da Tchelle pegou e a gente ficou preocupado, né? Porque ela é bem idosa. Mas, cara, a velhinha ficou sentada lá, deitadinha no quarto dela. Que boinha. Deu 1 semana e meia, ela já tá lá, sacudida lá, mexendo na casa dela lá. Que bom. Assim, tipo, então, meu, Deus foi muito bom com a gente nessa pandemia, assim. Cara, minha família teve bastante gente que pegou. Sério. Em Brasília eu tive uma prima que pegou 2 vezes. Todos os meus tios pegaram. Nossa. E foi, assim, foi uma benção, parcialmente, porque na casa que moram os meus tios, mora minha avó. E, tipo, todo mundo pegou, menos minha avó. Sério, cara. Sim, e minha avó ficou num hotel, assim.
E deu tudo certo. Eles ficaram bem, eles tiveram sintomas. Minha outra prima, que é irmã dessa, que pegou 2 vezes, também pegou ela, o marido, os filhos. Mas, cara, graças a Deus todos ficaram bem. Quem ficou muito mal foi meu irmão. Sério? Cara, e assim, o caso do meu irmão foi assim, chorou bastante, porque meu irmão teve filho em abril, né, do ano passado. Pô, seu irmão é gente boa, mano. Ele é. E meu irmão começou em abril, teve o filho e tudo mais. Deu uns meses, cara, ele teve Covid. Porque meu irmão trabalha meio que na rua, ele trabalhava com um relógio e tudo mais. Então ele ficou muito mal. Só que assim, o quadro dele ele ficou muito mal. Ele teve que ir várias vezes pro hospital. Só que por ele ser jovem, ele não tava internando. Então, assim, Sério? Tem isso? Não tem leito, ele tava, tipo... Os caras dão prioridade pros idosos. Tipo isso. Prioridade pros idosos, tipo assim, ele tá precisando de respirador? Não. Então, deixa em casa. Só que ele tava muito mal. Ele precisava de um acompanhamento, mas não deram. E ele também tava no SUS, né? E daí, tipo, passou várias noites no hospital, mal e tal. Daí, passou o Covid, ele teve, por conta do Covid, infecção no pulmão. Daí ficou mais umas 2 semanas mal, isso tudo sem trabalhar. Ficou mais umas 2 semanas mal, e daí depois de infecção do pulmão, ele ficou mais 2 semanas com pneumonia, por causa do Covid. Então ficou uma semana e meia, um mês e meio parado, e tipo assim, só meu irmão trabalha na casa dele. E daí o meu sobrinho, ele tem que tomar fórmula, porque ele não tava ganhando peso. Ele ganhava 15 gramas por dia, tinha que ganhar 30. Nossa. Daí ele tinha que tomar fórmula, daí com fórmula ele começou a ganhar 50 gramas, que ajudava a repor até o que não tinha ganhado antes, estava equilibrado. Então, cara, foi assustador, assim, essa parte. Daí, meu irmão pegou, a esposa dele pegou, só que de leve, tipo, sintomas bem leves, e o bebê não pegou. Porque acho que bebê parece que não pega. Eu tava vendo, criança é mais difícil. Mas daí meu sobrinho não pegou. E uma coisa difícil também, né, que eu vi até hoje, a gente já tá em abril, meu sobrinho vai fazer 1 ano, eu vi ele 4 vezes. Peguei ele no colo 1 vez. Tipo assim, cara, é muito chato, porque eu queria ser tiozão. Então, teve esse lado da pandemia, eu acho que foi um dos mais difíceis, né, porque, por exemplo, todo final de ano eu vou pra casa do meu pai, que ele mora perto de Mariporã. Final desse ano passado eu não pude ir. Cara, é muito estranho você passar, tipo, vários anos da sua vida. Fazendo... Tipo, é um compromisso, sabe? Sim. Você não se programa pra outra coisa no final. Tipo, infelizmente, esse ano não deu, né? Uhum. E assim, e mesmo com quem tá próximo, né? Você tem que evitar de ficar indo na casa, assim, tipo, dos pais. Cara, é horrível. Eu comentei com meus pais. Cara, eu não fui... Meus pais, os dois são um grupo de risco, né? Meu pai porque ele é obeso e minha mãe, ela ia fazer e depois fez uma cirurgia. E daí ela, tipo, não podia correr risco da imunidade dela, tipo, tava baixa e tal. Então, assim, não podia correr risco. Então não podia ver nem meu pai nem minha mãe. Então, cara, eu fiquei acho que o ano inteiro sem, sabe, ver eles, tipo, pessoalmente. E, cara, a gente ia, tipo, direto, pelo menos umas 2 vezes por mês, almoçar nos meus pais, a gente ia ter tempo, eu ia ver filme com meu pai. Tipo, quando a Estela, tipo, eu ia buscar a Estela no trabalho, eu esperava nos meus pais, porque é perto do trabalho dela, e ficava lá vendo filme com meu pai, conversando. Então, cara, eu senti muita falta disso. Uhum. Eu ainda sinto, né? Porque eu ainda não tô vendo eles. De poder abraçar meus pais e tudo mais, né, cara? Eu ainda cheguei aí algumas vezes na casa da minha mãe, do meu pai, né? Porque, tipo, minha mãe precisava pagar conta, esse tipo de coisa, eu ia lá, pagava pra ela, assim, mas... meus pais tive que, né, não saíram. Meu pai, acho que trabalhou normal também, meu pai é pedreiro, ele não ficou muito tempo sem trabalhar assim, mas naquele pico mesmo que tipo ninguém fez nada. Mas, teve pessoas que tiveram que se isolar literalmente mesmo. Nossa, sim, cara. Tipo, graças a Deus meu pai conseguiu trabalhar tranquilo à distância. Minha mãe não trabalha, né? Então foi mais tranquilo pra eles, mas cara, isso foi uma coisa da pandemia que, como algo tão pequeno faz a gente ver como a gente é dependente de Deus. Cara, a gente é muito dependente de Deus. Cara, uma coisinha minúscula, invisível, colapsa toda a sociedade. E assim, não foi só crise por conta da pandemia. Foi crise política e social. Cara. Primeiro, assim, virou uma disputa política de políticos tentando aproveitar a situação ou pra tentar se promover. E daí teve isso a gente tá vendo ainda, né? A gente ainda tá vendo. Vai rolar por muito tempo isso aí. Daí é político tentando se promover
sendo um negacionista, é político tentando se promover sendo, sabe, Extremista no vira sentido, alarme, né? vamos Nossa, lá. vai todo fazer mundo tal morrer, meu coisa. Deus. Então, assim, cada um tentando se promover, né? E, tipo, enquanto tá rolando a guerra política, o pessoal tá morrendo. E o pessoal tá, ao mesmo tempo, tendo problemas de. Como fala? E problema social no sentido que, tipo, ninguém tava preparado pra isso. Pouquíssimos estados tinham como lidar com isso. E isso é uma coisa que a gente é privilegiado. Porque a gente tá dentro do estado de São Paulo. A nossa cidade, ela tem bastante suporte. Ela conseguiu lidar bem com a pandemia pra caramba. Começou a ter problema 2 semanas atrás só. 1 mês atrás, vai. Começou a ter mais problema de UTI e tal. Mas nossa cidade tem muito problema de UTI porque ela cobre outras cidades. É. Mas, então não é nem por causa do pessoal de Atibaia Sim, mesmo. sim. Então, assim, isso graças a Deus a gente foi privilegiado do que outros lugares como Manaus, outros lugares do Nordeste, que foi bastante difícil. Então, assim, teve esse ponto. Mas, e assim, questão social, no aspecto de que daí começou a virar uma guerra daqueles que querem tomar cuidado e daqueles, né, teve aqui protesto de empresário que falava lá no começo, não tem que fechar nada, tá errado o prefeito, tá errado a cidade, e daí um monte de gente protestando e brigando contra, um monte de gente morrendo, e cara, um caos. Mas também, assim, né, já vou dar um pouco da minha visão do que eu enxerguei, né? Uhum. No começo, ninguém sabia como reagir à pandemia. Sim. Nem a Organização Mundial de Saúde lá, tipo, ela falou uma coisa, depois voltou atrás, depois, enfim. Então, assim, todo mundo ficou perdido, né, quanto a isso. Os únicos que não ficaram perdidos foram as pessoas que se apoiam nos políticos. Sim. Foi algo que eu vi muito, assim, acho que foi o que mais me chateou, assim, tanto as pessoas de fora da igreja quanto algumas da igreja. Tipo assim, e cada pessoa tem o seu político de estimação, né? Uhum. Então, esse cara falou, é isso aqui, meu. Isso que tô nem aí pra o que você tá falando, da outra visão, né? É lei. Então, tipo assim, eu acho que um dos pontos, assim, até um amigo meu perguntou pra mim, Giel, você acha que Deus usou essa pandemia pra... Porque ele não é cristão, mas ele faz umas perguntas bem legais pra mim. E daí eu tava falando pra ele que Deus permite coisas em nossas vidas pra ensinar coisa pra gente, né? Aí ele perguntou, você acha que a pandemia foi uma dessas? Eu falei, com certeza, né? Primeiro, coisas que as pessoas se apoiam, familiar. Pergunta pra qualquer pessoa na face da Terra, o que você mais ama? Amo minha mãe, meu pai, né? Tipo, familiar, financeiro. Quem tá em primeiro lugar na sua vida? Família. Não, família. Então, financeiramente, quem se apoiava no seu emprego, perdeu o emprego, Deus falou, e aí, seu financeiro, né? E não foi, detalhe do financeiro, né? Que não foi só os mais pobres. Os mais pobres, sim. Muitos perderam emprego, a galera da classe média perdeu emprego, mas os mais riscos, que são os donos e tal, foram muito prejudicados também. Então não foi assim, não foi uma questão social pobre e rico, foi todo mundo. Foi todo mundo. Então assim, aí teve a questão social que você falou, né, de familiar. Tem gente que se apoia muito na família. Deus tirou, não deixou você ir ver seu familiar. E aí, né? O que mais a gente pode pensar, cara? Cara, acho que mostrou muitos ídolos de coisas que você queria fazer. Eu gosto de dar rolê, ir pra balada, praticar algum esporte. Cara, eu gosto de malhar meu bíceps, mano. Gosto de ficar bombado. Os bombados ficou tudo magrelo. Pois é. Então. Vou ter que fazer academia em casa, né? Não dá comprar certo, os bagulho. cara. Não dá certo. Raramente alguém consegue. Ano passado eu tava na vibe de começar a fazer exercício. Eu tinha começado, cara. Eu também. Eu tinha começado. Tava muito empolgado. Eu e o Thiel, cara. A gente é mó preguiçoso pra fazer academia. Sim. Eu e o Thiel, a gente começou, mas... Mas foi a pandemia, não foi por falta de vontade. O meu foi mais por falta de vontade. Assim, hoje, tipo, conversando com ele, eu falei, cara, com certeza. Deus mostrou, escancarou os ídolos do coração da maioria, né? E acho que foi legal ver também, tipo, não sei, né? Para aquelas pessoas que conseguiram abrir os olhos, ver que o político que ela apoia a sua vida, cara, tá nem aí. Não vai te salvar, não vai. Não é seu porto seguro, não é onde seu coração tem que estar, né? Sim. Mano, e cara, onde será que vai dar, né? Quando será que vai terminar isso daí? E a gente vai poder voltar pro normal? Porque o pessoal fala, não, porque agora vai ser um novo normal. Mas independente desse lance de novo normal, quando que vai voltar as coisas? Sabe? Quando será que a gente vai poder sair sem máscara na rua? Vai estar todo mundo imunizado? É porque, sabe qual que é o problema? Principalmente no Brasil, né?
E assim, a gente tá pensando bem no cenário Brasil, não mundial. Sim. Tranquilo. Desculpa. O lance da pandemia é que a pandemia vai passar, as coisas vão até voltar ao normal, você vai sair sem máscara na rua, vai poder ver a família. Mas daí a gente vai ter uma crise financeira muito grande ano que vem. Sim, cara. E ano que vem, qual que é o lance? Vai ser ano de eleição. Então a gente vai estar no meio de uma crise financeira, num ano de eleição. E assim, os caras não querem dar pra gente o auxílio emergencial direito. Mas eles vão ter a grana pra fazer a campanha, né? Que é do Estado. Sim. Então assim, isso já é triste, mas não focando nisso. É. Mas o lance é, daí ano que vem vai ser ano de eleição. E vocês, cara, todo mundo sabe como é ano de eleição. Não, pior, porque vai ser um ano de eleição onde dois extremos do que tá separado o Brasil hoje Nossa, vai disputar. sim. Pois é. Cara, vai ser muito chato. Cara, vai ser um ano muito Meu difícil. conselho pra você, exclui o Facebook, exclui o Instagram. Ou sai do país. O WhatsApp fica só deixa só da sua mãe, da sua esposa, sei lá, e Sim. Cara, mas vai ser uma, assim, o que vai ser ano que vem, mano? Vai ser uma loucura. Então assim, eu acho que até o fim... Esse ano já vai começar, né? Não, então, eu acho que até o fim desse ano ele vai ser ainda vamos vencer a pandemia. Eu acho que não. Vacinar e tal. Eu acredito que não. Não, eu acho que a gente vai terminar, a gente vai conseguir vacinar a galera fim do ano. Assim, no fim do ano a gente vai começar a vacinar mais gente. Cara, eu acredito que não. Ainda não? Não, porque assim, o ser humano ele tem cada vez mais a capacidade de ser porco, de ser sujo. Sim. Cada vez mais ele se afunda. E quando se relaciona a poder, cara, nesse sentido que a gente tá vendo, eu tenho certeza, não vai nem esperar vacinar todo mundo, já vai começar. Nossa, minha visão. Eu acho que vai ter muito problema ainda nesse meio do ano, mas assim, eu acho que a gente vai... É só pra discordar de você mesmo. Sem problema. Eu acho que a gente vai lidar com a pandemia, depende de vacina, a gente vai lidar com a pandemia até o fim do ano. Começou ano que vem, ano de eleição, não vai ser mais pandemia em pauta. Porque você viu, quando teve eleição no passado, a pandemia acabou. Acabou, mano. Ninguém falava da pandemia. Todo mundo tava na zona verde, ninguém mais falava de pandemia, e daí, tipo, rolando morte. E a gente pode falar, talvez você, né, vai falar, não foi bem assim. Aqui na nossa cidade foi? A gente tá falando do nosso contexto. Eu tô Tá, falando da minha contexto. experiência. Eu tenho amigo de Manaus, eu tenho amigo de outros lugares que foi uma experiência completamente diferente. Aqui em Atibaia, você saía, geral com os bandeirão. Eu sei que na sua cidade também foi, mas, né, Sim. como a gente não quer falar por outros... Eu tive um amigo, por exemplo, em Manaus, não estava nem aí. Tudo normal. Assim, aqui rolou uma pandemia, um desespero. E lá, não, mano, aqui tá de boa. O pessoal nem sai de máscara, o pessoal não tá nem aí e tal. E daí eu falei, mano, vai dar ruim isso daí e tal. Ele falou, não, tá de boa. E ele faz medicina. E daí depois, o que aconteceu? Ele falou, ele faz medicina? E ele falou, não. E assim, eles estavam nessa vibe de, cara, tá de boa, não vai dar nada. E daí depois deu aquela super crise em Manaus. Por quê? Consequências disso. Mas daí, nossa, não, deu uma mega crise. Então a percepção lá mudou também depois. Então, realmente, cada região do país... A gente vai ter uma percepção diferente do como foi, de cada realidade, cada, sabe, situação financeira, tipo, teve gente rica que viu a pandemia de um jeito, teve gente mais pobre que viu de completamente outro, e teve gente que nem viu, né? Teve gente que nem fez diferença a pandemia e tal. Então, foi só, assim, acho que só isso que pega. Então, mas acho que pandemia vai ser um tema em 2021. 2022 vai ser só um background para um ano que vai ser uma loucura. A gente ora, né? A gente clama a Deus para que as pessoas comecem a ter noção, né? Sim. E que morram menos, cara. Que vá diminuindo o contágio, que as coisas vão melhorando. Não só pra gente voltar à vida normal, mas que, tipo, pra que as pessoas parem de morrer, cara. Sim. Pra mim, foi uma lição muito dura. Porque eu vou confessar um pecado meu pra vocês. Eu sou um cara muito... Vocês já sabem. Como é que é a palavra? Cético? Não cético. Eu sou muito tanto faz. Tá. Eu sou muito tanto faz. Tipo assim, dá um exemplo. Caiu um muro numa tiazinha do meu lado ali, cara. Esse exemplo é muito ruim, mano. Eu não sou assim, tão assim. Tu não tem tanta empatia pra coisas mais distantes. Por exemplo, tem coisas que são importantes pra você e, tipo, pra mim não é. Em vez de às vezes eu me empolgar um pouco com você, eu falo, não.
Entendi. O que tem de mais nisso? Você não é tão compassivo. assim. Eu sou muito fraco nisso. Eu luto pra ser mais, tá? Eu não deixo isso me vencer. Sim. É muito engraçado porque eu sou exatamente o contrário. Eu sou extremamente compassivo. Né? Eu não, cara. Eu sou muito tanto faz. E uma luta pra mim foi, tipo, a sensibilidade com as pessoas que morreram. Por quê? Quando tá tudo bem com as pessoas perto da gente e com a gente, tá longe a morte. Sim. Né? E, claro, não foi pra isso que Deus chamou a gente, cara. Deus chamou a gente pra amar todos, né? Até aqueles que a gente não conhece, a gente tem que... Então, assim, a maior lição pra mim, cara, foi nesse sentido, assim, de tipo, cara, você é um cara muito sensível, mano. Você precisa se solidarizar mais com as pessoas, nesse sentido, assim. Mas eu comecei a sentir muito também quando a gente começou... Muita gente da igreja começou a ser afetada. Porque demorou pra chegar, acho que no âmbito da igreja, assim. Mas daí começou a morrer gente da igreja, começou a ser gente bem próxima, pegando. Eu comecei a sentir mais também. Eu acho que é mais fácil ter empatia quando você consegue relacionar a pessoa a você, num sentido de, tipo, tá mais próximo e tal. Mas, cara, realmente, é difícil. E a minha oração, assim, é primeiro pra que o povo acorde, não seja... Cara, a gente viu como a nossa sociedade é muito egoísta. Tô pensando em mim, o resto que se dane. E outra coisa... É aquele exemplo do mercado, mano. O cara ir no mercado e comprar, tipo... Comprar todo o álcool em gel e não deixar pra ninguém, cara. Sim. Pra começar a... Tanto extremo, né? O cara que tá se preocupado muito. Comprar todo o álcool em gel pra gente. O cara que não tá nem aí. Vai lá comprar a cerveja e o filé miau e vamos fazer churrasco. É, bem isso. E outra coisa também que eu oro, assim, é pela questão do... Que o Brasil pare de ser extremista, mano. A única pessoa que tá ganhando com os extremismos são os políticos. Cara, eu posso te fazer uma pergunta? Manda. Não vou perguntar biblicamente como você responderia. Se você quiser responder, você pode responder. Mas, pessoalmente, você acredita que daqui aos próximos anos, você acredita que o Brasil tem chance de voltar, assim, ser um país normal? Não sei se foi um dia, mas... Cara, então... Esse extremismo que você colocou aí, você acha que, tipo... Vai diminuir? Chega a diminuir ou só vai aumentar? Vamos lá, vamos fazer uma análise aí. Certo, eu vou citar nomes. Vai lá. Cara, o Brasil, acho que depois de Fernando Henrique, quando entrou o Lula, o que é o Brasil, assim, o que a gente poderia considerar como ideal? Quando entrou o Lula e tudo mais, o dólar era baixo, era fácil viajar, tipo, a pobreza era algo que a gente estava lidando, né, com a pobreza e tudo mais. Daí entrou o Lula fez vários programas sociais e tudo mais. Daí no segundo mandato o Lula começou a fazer um monte de bobagem. E daí depois entrou a Dilma, ainda mais muito por conta da argumentação do... sabe, como chama? A Bolsa Família e tal, era o maior argumento deles em cima dos outros, né, o Bolsa que já Família. existia. Então, tinha tudo isso rolando, e daí beleza, daí o povo cansou do PT no governo. A Dilma foi impeachmentada, o povo cansou, e daí falou, não, a gente tem que tentar pôr alguém. E foi quando, nesse meio tempo, o Bolsonaro como deputado foi se manifestando e tal. Na eleição do Trump, quando o Trump foi eleito, eu sabia que o Bolsonaro ia ser eleito. Porque existe uma tendência a gente ficar meio que espelhando nos Estados Unidos algumas coisas. Então, quando o Trump foi eleito, abriu muito a porta para o Bolsonaro viu isso como oportunidade e entrou na competição como o cara que ia ser o contrário... O antagonista do PT, né? do governo. Então, cara, você está cansado do PT? Vota em mim. Sim. Porque você está cansado disso. Eu acredito que 95% dos votos dele foi por com isso, certeza. Cara, por causa dele como pessoa, assim... Então, qual que é o lance? Voltou-se no extremo. Então, o lance era, até o PT, eram eleições que não estavam sendo de extremo e tudo mais. A gente tá tentando votar nisso aqui e tal, é um negócio mais social. Daí agora, a votação do Bolsonaro na primeira eleição foi, não, a gente precisa ir pro outro extremo, porque se esses daqui não deu certo, vamos pro extremo do outro que vai dar muito certo. Sim. Se aqui deu muito errado. E daí, qual que é o lance? O primeiro ano do Bolsonaro foi um ano relativamente bom economicamente, em ações que ele fez. Sim, ministerialmente. Ministerialmente, exatamente. Mas a partir do segundo ano, que foi o ano de pandemia, cara, foi horrível. Porque ele ficou maluco. Com todo respeito, você que votou no Bolsonaro, e você que, assim,
talvez seja bolsonarista e tudo mais, eu tenho todo o respeito por você, tenho todo o respeito pelo Há presidente. quem diga que agora é o bolsopetismo, né? Mas aí assim, vai ficar... De novo, a gente aqui no podcast, a gente tem todo o respeito. Primeiro, a gente tem um entendimento que a gente tem que ter respeito pelas autoridades que Deus pôs na nossa vida. Então eu tenho muito respeito pelo presidente. Eu não vou xingar, não vou falar mal, por mais que eu discorde de coisas que eles têm feito. Sim. Eu concordei com muita coisa que ele faz. Até porque a gente vota pelas ideias que o cara propôs. Justamente. O cara propôs ideias sensacionais. O time que ele formou, incrível. Nunca vi um time daquele. Início. Só que assim, ele praticou coisas contrárias do que ele falou que faria. Sim. Não, ele começou a fazer coisas que ele não falou. Então ele começou a tirar os ministros. E assim, o que foi mais triste de ver é tipo assim, você não concorda comigo, você tá fora. Por mais competente que você seja. Então saiu um monte de gente e tal, ele começou a se posicionar. Até aí, eu acredito que ele não está tão errado. Porque de certa forma ele é o líder. O lance Se ele não tem é uma isso. ideia de governo... Faz sentido, mas o lance é, você não concordou comigo, você tá fora, sendo que, na verdade, a gente tava falando de questões já de pandemia. Ah, tá. Questões de, tipo assim, o cara tá sendo sensato, ele escolheu fazer o quê? Ele escolheu seguir a linha do Trump. Que é o quê? É uma linha mais negacionista, de não, a gente tem que ser liberal e tal. Quando ele escolheu seguir a linha do Trump, foi um erro dele. Porque, na verdade, o que ele podia ter feito é ter usado a pandemia... A favor dele. A favor dele e conseguir a reeleição fácil. Porque, tipo assim, não falei pra vocês que eu ia mudar o Brasil? E daí ele ia lá, investir em... Sim. Ele tinha tudo pra usar a pandemia a favor dele e ele usou contra. É verdade. E qual que foi o problema? Agora que ele tá mudando o tom, né? Mas agora, mano, hoje é tudo gravado, velho. Já era. Já existiu uma galera que tava armada contra ele. Mas essa galera tava quietinha porque ele tava ok. Tava esperando. Mas tava esperando. E o cara deu todos os motivos. Qual que é o lance? Nesse meio tempo, o governo solta o Lula. Lula solto. Virou a guerra dos extremos. Por quê? Eu odeio o Bolsonaro, vou votar no Lula. Eu odeio o Lula, vou votar no Bolsonaro. E qualquer candidato que venha se candidatar, cara... A não ser que aconteça, tipo, algo muito grande, ou o cara invista muito dinheiro. Mas apesar que mesmo assim, né? Que, por exemplo, o Amoedo, que era um cara milionário lá, investiu pra caramba. Existe uma linha que eu acho que pode rolar um milagre, no sentido de que... E eu acho que a internet vai ser muito importante pra isso. Se dentro da internet surgir um candidato que não tá em nenhum dos extremos, esse cara conseguir se promover dentro da internet, ele consegue... passar os dois. Sim. Só que assim, vai ter que ser um milagre. Tem que ser um milagre. Sim, mano. E assim, cara, não é... E assim... Porque tem que ser um cara que não vai ser extremista pra nenhum dos lados. Vai ter que ser neutro e inteligente. Então, assim... Essa é a luta, né? Vai ser uma... Quem que vai ser o cara que vai ter peito de entrar no meio dos dois cachorros grandes lá? Então. Mas tem uns caras que tem peito. Tem uns caras que... Não, tem. Mas assim, aquele lance, né? O duro é fazer o povo entender... Isso. Cara, sabe quem eu votaria pra presidente? Um povo mais simples. Marcão, mano. Seu pai, cara. Meu pai. Tadinho, não, tira... Pelo amor de Deus, meu pai. Nossa, deixa meu por pai favor, Marcão, vai lá, mano. Dá seu nome, cara. Jamais. Meu pai, pelo amor de Deus. Gente, quando esse cara vier aqui, vocês têm noção. Cara, vai ser da hora. Meu pai já fez muita coisa, gente. Ele já... Quando eu tava no Prega a Palavra, eu ia muito na sala dele. Pode perguntar pra ele. Eu colocava a cabecinha lá. Marcão, então, antes de eu fazer alguma cagada aqui, me ajuda? Cara, esse pai foi muito... Assim, na fase do meu noivado, ele me ajudou muito, cara. Da hora. Cara, meu pai só pra quebrar um pouco. Diferente, assim. É especial. Então, mas respondendo agora finalmente sua pergunta. Qual que era mesmo? O extremismo vai aumentar ou vai acabar? Cara, eu acho que o extremismo, ele vai continuar. Até ele ferir demais a gente. Que eu falo assim, o problema do Brasil é que o Brasil precisa ter uma mudança cultural. O problema é a cultura do Brasil. E é uma cultura que foi escrita desde a época que foi colonizado, certo? Tá. Então, essa ideia da corrupção, essa ideia de tirar proveito do jeitinho brasileiro, isso está no DNA do brasileiro. Desde o começo. É porque, cara, que assim, eu tô assistindo muito Brasil Paralelo e os caras são muito fera. Então, assim, às vezes tem coisa que, tipo, eu não vou entrar no mérito. Não tô falando que você tá falando groselha, tá? Então, às vezes, pra alguém que tá assistindo dá impressão, né? Sim, é verdade. Não é isso. Mas, assim, você tem que formar a sua opinião de alguma maneira. Você tem que estudar de algum lugar. Então, com certeza. Mas, cara, aí há um negócio interessante. Tudo que a gente crê, tudo que a gente abraça, ele tá enraizado através de algum viés. O cara que ele é lulista ou bolsonarista. Ou bolsonarista,
ele vai escolher um caminho pelo qual ele vai seguir, né? Sim. Mano, é aí que tá, uma coisa que eu aprendi também. Tanto a esquerda quanto a direita, elas são tem pontos maravilhosos. Sim. A esquerda tem pontos sociais que são, mano, pelo menos na teoria, é lindo. Né? Se alguém conseguisse colocar na prática, seria top, né? E a direita também tende a ser conservadora, e o conservadorismo é bom. Tem pontos. Então, o difícil é você conseguir conciliar, cara. Sim. Cara, eu acho que assim, ainda mais, ainda voltando nesse lance da cultura, o lance é que daí dentro da cultura do brasileiro, a gente tem isso, por exemplo, a gente não tem uma cultura de debate. Nos Estados Unidos, por exemplo, o debate era ensinado em sala de aula, é uma matéria de debate. Te ensinar a debater, colocar seus argumentos de forma racional, inteligente e coerente. Aqui a gente não tem isso. Então o que acontece? A galera que tem mais voz, que vai pra rua, pra defender os caras extremos, é uma galera que... Como que você defende seu argumento? Brigando, gritando. Dos dois lados. Dos dois lados, exatamente. E qual que é o lance? Isso não contribui pra nada. Exatamente. Então ganha quem grita mais alto. Sendo que a gente precisava ter uma cultura diferente de discutir, de ver ideia, ver o que é melhor. Então o que acontece? A maior parte do país é pobre e não tem voz. E a galera que tem voz é a galera que vai ser nada afetada se assumir esquerda ou direita. O cara que tava esquerda e o Bolsonaro entrou, ele ainda tá rico. Ele ainda tá fazendo a dele. Ele só não tá. Talvez ele esteja ganhando menos dinheiro. Talvez essa seja a preocupação dele. Eu vou ganhar menos milhões. Então qual que é o lance? É isso que tem que acabar. A gente tem uma desigualdade muito grande. A gente tem uma cultura desproporcional, onde só o pobre é desfavorecido, o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, e dane-se o resto. Só que qual que é o lance? Como se muda uma cultura de um país? Papo de esquerdista isso aí, mano. Tô brincando. Calma, gente, calma. É só fatos. É só fatos. É só fatos. Você tá vendo que o Brasil... Eu concordo com você, tá? E qual que é o lance? Como que se muda uma cultura? Primeiro, né? Nossa visão com Cristo. Sim. Obviamente. Mas num país, na história do mundo, como que culturas se mudaram? Grandes tragédias, seja por guerra ou natural, ou tipo o grande evento que tipo, não, a gente precisa acabar com isso, com essa tirania, porque tá todo mundo sendo oprimido por um grupo muito pequeno. Sim. Então, tipo assim, e de novo, isso, a se falar, mas teve a diretora, é diferente. É tipo assim, tipo, um grupo muito pequeno tá sendo oprimido por um grupo muito grande, está sendo oprimido por um grupo muito pequeno de líderes. Sim. E daí os caras vão lá e voltam e daí transforma a cultura do país por conta desse evento. Cara, no Brasil, isso não acontece. Porque os caras, tipo, é difícil ter grande tragédia natural, porque não tem no Brasil. Não tem tsunami, não tem furacão, não tem nada que faça, tipo, uma grande tragédia natural. Quando acontece, assim, tipo, que nem Brumadinho lá, por exemplo, aí, tipo, a turma assim... Não, choca um pouco, mas tipo, Mas é aquele choque, tipo, nossa, cara, porque triste. É muito pequeno, tem que ser tamanho nível nacional. Por exemplo, o Japão, a cultura do Japão mudou depois que caíram as bombas atômicas lá na Segunda Guerra. Mudou muito a cultura do Japão. Mudou muito a cultura da Coreia do Sul depois que ela se separou do Norte. São esse tipo de cultura, esse tipo de mudança que eu tô falando. E no Brasil isso não tem perspectiva de acontecer. Nós somos premiados, a gente não vai entrar em guerra. Então, a gente, por um lado é premiado, graças a Deus, mas por outro, é esse tipo de coisa que muda a cultura. Então, pra mudar a cultura do brasileiro... Então, mas não foi sempre assim? Então... Não sei. Não foi sempre assim, eu acredito. Mas o lance eu acho que a gente tá num momento que a gente tá chegando, enchendo o copo, ele tá pra começar a vazar. Só que pra começar a ver um movimento pra acabar com isso de uma vez, eu vejo só daqui uns 100 anos, mano. Então, eu tenho um posicionamento. Como lidar com isso? Eu adotei em 2017, 2018, foi muito bom. Eu li Provérbios. Cara, Provérbios é sensacional. Você quer saber como lidar com essas chatices? Lê Provérbios. O primeiro mandamento ali de Provérbios pra lidar com isso é, se você vai corrigir o tolo, ele vai ficar mais tolo ainda, cara. Se ele não quiser te ouvir. E se você entrar na discussão com ele, você vai ficar mais tolo ainda. Sim. Então, se o tolo começar a discutir com você e você vê que ele não quer mudar de opinião, cara, concorda e tá bom. Beleza. Show de bola, cara. Respeita. Tem que saber respeitar posicionamento exatamente, dos outros. Cara, saber aceitar, assim, pensamentos diferentes. O melhor exemplo, galera que discute armenianismo e calvinismo dentro da igreja. É ridículo, cara, isso aí. Cara, pra mim isso é discussão de adolescente. Eu só aceito adolescente ter esse tipo de discussão.
porque o cara tá lá, tá aprendendo agora, tá empolgado, e daí quer discutir. Mas adulto discutindo isso, igreja se separando por causa disso, tipo... Então, você entrou nesse assunto, outro dia tem uma página que eu sigo lá, legalzinha a página até, mas tem horas que coisas que eles postam que eu não concordo. É uma página cristã. Uhum. Aí ele postou fez um post sobre o clamor do cristão por uma justiça que não deve ser clamada. Tipo assim, mais ou menos o post. Tá. Né? Aí eu fiz um comentário lá de um texto bíblico, né? Que eu, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, né? Aí, claro, cada um pode ter uma interpretação sobre isso. Mas eu entendo que esse texto diz que a marca de um cristão, né? Porque Jesus está falando, ele vai começar, né, a falar assim, como que é uma vida de um cristão. Uhum. Alguém que vê a injustiça e não se conforma. Sim. Acredito que essa é uma interpretação que a maioria das pessoas entende. Não sei qual que é a sua. Acredito que seja essa. Aí, mano, você não sabe, velho. Começou a chover de comentário no meu comentário. Putz. Olha só. O post era sobre algo bíblico. O meu comentário foi sobre algo bíblico. E uns 3 ou 4 pessoas falaram assim, e o que você diz, então, sobre o seu presidente que não comprou vacina e tem pessoas morrendo? Já concluíram quem é, tipo, Cara, quem você votou. Tipo... Aí outro comentou embaixo, esse Deus seu acredita que o que estamos vivendo hoje é justiça? Cara, aí eu comentei assim, e foi legal que acabou a discussão, o cara não comentou mais. Uhum. Eu comentei assim, amigo... Eita. Jornada... Tô tentando pôr a imagem aqui, nossa. Tudo bem. Eu comentei assim, amigo, primeiro, você nem sabe quem é meu presidente. Uhum. Segundo, eu li o post, entendi que é uma interpretação errada do que estamos vivendo e eu coloquei um texto. Sim. Simplesmente, estou aberto à sua opinião, pode mandar aí, mas com amor, por favor. Aí o cara não comentou mais. Cara, eu tô botando aqui na tela a thumb do vídeo cara, que a gente fez falando sobre esse assunto de justiça e injustiça. Tá aí. Você pode acessar aqui no canal. E é justamente, a gente aprofunda um pouquinho, em 10 minutos, essa ideia de justiça e injustiça, como lidar com a injustiça, o que é buscar a justiça de Deus, quando. A gente fala justamente isso que você estava comentando aí, mais profundamente. E tem muito a ver, cara, qualquer coisa que a gente fale sobre política, eu vou ter a mesma opinião que a gente fala nesse vídeo, que a gente está falando aqui agora, que é essa ideia. Eu não discuto política. Eu não... Você tá discutindo comigo, mano. Discuto política... Tô você brincando. sabe que tipo de discussão. Eu não discuto política nesse aspecto, tipo, o que é A, B, melhor. Cara, assim... Eu sei, e de novo, quais são os meus padrões para escolher um político. Meus padrões vêm da Bíblia. Então, eu vou olhar para as propostas deles, ver se estão de acordo com o que eu entendo, com o que eu creio, e sei que está baseado na Bíblia. E, assim, eu entendo que podem existir opiniões diferentes, eu respeito as opiniões diferentes, e acabou. Mas eu não perco tempo discutindo com isso, primeiro, porque eu acho que eu não entendo muito. Eu até falo nesse vídeo. Eu não acho que eu entendo muito de política, de todas as nuances. Eu sei que tem gente muito mais politizada que eu. E não só por isso, porque eu acho que hoje não rende muito. Não é um assunto que leva a nada, que não vai dar glória a Deus. Cara, não agrega. Então, assim... Não é um assunto que vai te ajudar na sua caminhada pra eternidade, cara. A não ser que, claro, você leve a conversa pra um caminho onde você vai acabar a conversa entendendo o que Deus quer de você sobre esse assunto. Sim. Aí eu acredito até que tem que haver um debate. Mas se você é uma pessoa que não consegue debater sem querer estar certo, cara, por favor, não sai de casa. Não busca isso, né? Não sai de casa. Não vale a pena. E outra coisa que também é importante. Cara, eu gosto de entrar nesses assuntos. Tipo, a conclusão sempre pra mim tem que ser: a gente precisa orar pelo nosso país. A gente precisa entregar ele nas mãos de Deus. A gente precisa... O único capaz de mudar é Deus. Sim. A gente entrou nesse assunto porque qualquer um que olhar um pouco para o que está acontecendo vai ver que a pandemia foi politizada. Foi. Os políticos não estão preocupados com as vidas que estão morrendo, né? Então, assim, as pessoas não estão preocupadas também, porque você vê baile funk, os negócios aí, meu, é ridículo. A gente diz políticos, a gente sabe que existem políticos que estavam preocupados, sim, que fizeram o melhor que podiam. Tá? A gente está falando generalizando um pouco
com base naqueles que a gente viu que não. Ah, mas na minha cidade, o tal vereador, tá bom, ótimo pra ele. A gente sabe que teve um ou outro que sim, mas a gente tá falando do geral, né? Porque, e no geral, as pessoas não se importaram com a pandemia. Estavam preocupadas consigo mesmas. Então, se a pandemia, se ficar em casa, tá prejudicando a minha vida, eu sou contra ficar em casa. E foi o que a gente viu. Ah, não, se ficar em casa tá me favorecendo de certa forma, eu tô a favor. Mas é sempre olhando pra si, nunca pros Exatamente. outros, nunca pro... Sabe? Então, esse que foi o geral da pandemia, foi uma pandemia que mostrou o nosso egoísmo. Entendeu? Então, seja o egoísmo do político, seja o egoísmo do cidadão comum, isso foi o que mostrou. O tempo todo as decisões baseadas nisso, pouquíssima gente preocupada com o outro, genuinamente. E é algo que a gente tem que trabalhar na nossa vida. E detalhe, porque eu sei que muitas pessoas vão ver esse vídeo, se Deus quiser. Bom. Não só as pessoas que não vão pra igreja, não são crentes. Muito crente não levou a sério a pandemia. Nossa, que demais. Ó, por exemplo, teve um período que a igreja voltou. Teve. Né? Mas o período que a igreja estava online, Muita gente sumiu, né? cara, sumiram. Tipo, né, como o pastor Ricardo fala, né, feriado, né? Aula vaga. Professor substituto. Cara, foi muito bom. Lembro que o Lulu falou numa pregação num sábado, ele falou, cara, a pandemia serviu pra mostrar o coração de alguns crentes. Foi uma peneira também. Peneirou. Peneiraço. A galera séria ficou na peneira, a outra não caiu. Cara, então assim, foi muito bom, assim. Como a gente tá um pouco na frente, na liderança, assim, né? A gente acabou vendo um pouco de cima, né? Uhum. E assim, cara, eu fico pensando, o que esses jovens estão fazendo, cara? O que o cara tava fazendo enquanto a gente tava lá se reunindo, mesmo que online, trocando motivos de oração, né? Conversando ali sobre o que foi ensinado. Tava com os ídolos dele. Cara. Pode ser um jogo, Sim. Pode ser uma série, pode ser um amigo. Mas com certeza, se o cara não tava no momento que ele podia, o compromisso dele seria com a igreja e ele tava com o ídolo dele. Então, assim, a pandemia expôs muitos ídolos. Exatamente. Então, isso foi um lance também, né, que aconteceu. E, cara, assim, mesmo eu que tava super envolvido e tal, eu passei a pandemia inteira ajudando na igreja as lives, né, e tal. Mesmo eu que tava muito envolvido, a pandemia serviu pra mostrar muito do meu. Cara, nossa, eu conversei muito com a Tchelle, cara. A gente conseguiu enxergar, a gente conseguiu melhorar muitos pontos no nosso casamento, assim, cara. Uhum. Eu como marido melhorei algumas coisas, ela como esposa também. Legal. A gente como líder, né, nos jovens. Cara, a pandemia foi excelente, cara. E a gente lamenta as mortes, cara. Sim. Mas é aquilo, o crente ele olha pra morte, cara, como o ápice da vida. Porque, mano... Sim, é o início. Morreu, cara. Você vai estar com aquele que te salvou, que te dá vida eterna. Pergunta pra quem tá lá com Jesus se ele quer voltar. Não quer, tá louco? Então, assim, foi muito bom por isso, cara. Não, com certeza. E, cara, assim, eu acho que, assim, como a maioria dos cristãos sérios com Deus e tudo mais, conseguiram tirar coisas muito boas da pandemia, usaram esse tempo foi um tempo bom. E eu, assim, eu lembro até no meu grupo pequeno lá nos jovens, que eu lidero, muita gente compartilhando como a pandemia foi boa. Então, assim, de fato, todo mundo que perdeu alguém e tal, realmente é difícil, dá saudade. Se a pessoa era cristã, a gente tem essa esperança. Se a pessoa não era, é muito triste. Porque não teve, não pôde, não aceitou e tá indo pro inferno, que é uma condenação terrível. Sim. Mas assim, a maioria dos que eu conheço que são sérios com Deus falaram, cara, a pandemia foi difícil, foi uma provação difícil. Está sendo, né, porque não terminou. Mas Deus está me ensinando muito, eu tô crescendo pra caramba, o convívio foi um dos melhores anos com os jovens. Então assim, teve esse lado. Então, assim, cara, pra mim foi um ano muito difícil. Sim. Mas foi um ano muito bom. Porque ser difícil não é ser ruim. Certo? Como? Ser difícil não é ser ruim. Eu sou meio devagar, mano. Você fala os negócios que dá pra entender. Ser difícil não é ser ruim. É tipo quando você joga Dark Souls. Que é um jogo que é mó difícil, você morre toda hora, mas é da hora, porque quando você conclui algo que é muito difícil, é um prazer muito grande. Então é tipo escalar uma montanha. Você terminou de escalar a montanha, cara, o processo foi difícil, foi cansativo, mas quando você chega lá e você vê a vista, é indescritível a sensação, Lavar a louça é cansativo, o prazer. Mas quando você termina e vê a pia limpa,
É muito prazeroso. Não é, cara, eu não fico, mano. Assim, eu acho. Não lavar a louça, eu odeio o processo de lavar a louça. Depende, se você termina de lavar a louça e ainda tem um chão pra você varrer... Não, mas eu tô olhando só pra pia, só assim. Mas esse é o lance, né? Quando você Não, termina entendi, algo mano. muito difícil, você conclui algo muito difícil, existe um prazer naquilo de, Sim, cara, eu com consegui. certeza, com certeza. Eu passei por isso. E acho que essa é a sensação da pandemia pra aquela galera que tá com a cabeça certa, com a Sim. cabeça em Cristo. Tá Então, ligado? foi legal porque uma das coisas que no nosso grupo a gente refletia bastante, cara, falo sem medo de errar. Os que se dedicaram e falam mesmo... Porque, cara, de casa é mais difícil, mano. De casa é mais difícil você participar do culto online. Sim. Primeiro que culto online é modo de dizer, né? Porque a igreja é feita pra se reunir, mano. Sim. Aqui, ó, mas claro que... E fora que cansou um pouco ver só coisa online. Cara, um monte de horrível. live, reunião. Mas é aquilo, mano. O cristão, ele, né, tem que fazer morrer a vontade dele e fazer a vontade de Deus. E a vontade isso de aí. Deus, cara, é que você se dedique pelo outro. Uhum. Aqueles que se dedicaram, cara, eles falaram, mano, foi bom. Cresci muito nessa área, E pode ver, mano, aqueles que ignoraram, cara, você manda uma mensagem, o cara nem responde. Estão cada vez mais distantes. Então, assim, foi muito bom, cara, nesse sentido. Porque os que se dedicaram ficaram mais fortes e os que, ignoraram, tá aí. Estão Sumiram, mostrando o né? coração. Sumiram. Então, cara, muito louco, mano. Sim. Muito Cara, louco. conclusão é que a gente tem tirado muitas lições e muitas coisas. A gente ora pra que passe logo. Mas isso tem sido a nossa jornada pela pandemia. E coloca aí nos comentários do vídeo, se você estiver vendo pelo YouTube, coloca pra gente aí como que foi a sua pandemia. Se você tem algum pedido de oração pra gente estar orando por você, por conta da pandemia, se perdeu alguém e tal, pode comentar, compartilha a Só sua um- história da pandemia aí com a gente. Se Só você um tá adendo. vendo no Spotify e tal, vai no YouTube, só pra comentar. Só um adendo, porque, infelizmente, na internet tem de tudo, né? A gente já sabe disso. Ainda mais como a gente falou de política um pouco assim. Sim. Tem aquela turma do tipo, falta de amor, você falar daqueles que não levaram a sério a pandemia, né? Primeiro, vou tomar cuidado pra falar, tá? Tá. Levando em consideração que a gente vai atrás do cara, a gente ora, e o cara ainda continua, né, se negando a querer caminhar com você, não é falta de amor, cara. Não, é outro contexto. É outro É contexto. que assim, a gente não deu o contexto completo. A galera que a gente coloca nessa condição é uma galera que a gente foi atrás, a gente acompanhou. Aí, de novo, a gente faz parte da liderança, então a gente tá acompanhando mais de perto, olhando pra vida de cada um. Então, assim, a gente não generaliza, a gente sabe que teve gente que não pôde ver o culto online por diversos motivos. A gente tá falando daquela galera que pode e não quer. Tá colocando outras coisas na frente de Deus. É isso que a gente tá falando, é dessa galera. É só assim, pra... Não entenda a gente mal, a gente sabe que existem exceções de pessoas com condições específicas. Eu lembro de velhinhas que não tinham como acessar no YouTube, e daí a gente bolou um programa que a gente dava um jeito de levar um pendrive pro velhinho ver. Assim, existem exceções, a gente sabe, tá bom? A gente não tá sendo assim. A gente tá falando da nossa experiência com aquelas pessoas que podem e não querem. É esse tipo de gente que a gente tá correndo atrás. Foi legal também ver a disposição daqueles que estavam empenhados em falar, vamos atrás do cara lá, mano, vamos na casa dele, sabe? Tipo, e teve gente que foi resgatada nesse meio do caminho. Sim. Que o cara não tava empolgado, mas a gente foi atrás e o cara pegou, ficou firme e foi da hora depois. Exatamente. Teve uma galera assim também. Então a gente tem aquele que você tem que empurrar, mas ele vai. Sim. Né? E tem o cara que não quer mesmo, teve não gente tem que o que não fazer. quis, Aí Deus fala assim, ó, fica tranquilo. Eu lido com ele. Bom, gente, é isso aí. A gente já tem um bom Já, podcast mano? aqui, 1h10. É pouco. Já Dá passou. pra falar mais 1 hora. Gente, faça um favor pra gente. A gente precisa de sugestão, de coisa pra conversar. A gente tá conversando do tema mais óbvio aqui, porque é mais presente. Mas, por favor, manda um tema que você quer ouvir aqui no podcast, que a gente discuta. A gente pode preparar coisas mais teológicas. Sim. Até mais complexas, de abrir a Bíblia aqui junto, a gente discutir e tal. A gente tá disposto a isso, mas a gente quer muito fazer alguma coisa que você tem interesse em ouvir. Legal. Então, assim, a gente tá muito feliz com o público que a gente tá tendo com o podcast. A gente teve desses 2 primeiros show episódios. de bola mesmo, cara. O feedback da galera que tá vendo tá sendo muito legal. Então, cara, se você cruzar com a gente, se você quiser mandar uma mensagem no Instagram do Jornada, comenta aí um tema Ou que se você quer ouvir. se você tiver, desculpa, cortando. Se você tiver o nosso WhatsApp pessoal aí, manda uma mensagem pra gente também. Sim, fica à vontade. Aproveito aqui pra me divulgar. Eu tô lançando um vídeo no meu canal agora. Mostra o seu quinta. iPhone 15 aí. O podcast sai amanhã já. Eu tô pondo aqui um vídeo no meu canal que esse é o meu celular.
atualmente. Ok, você tá vendo? Ele tem botõezinhos, tudo mais. Um celular da Positivo. O cara voltou ok? pra 2005, mano. Eu voltei pra 2000. Né? Anos 2000. E, cara, eu tô num desafio agora de, pelos próximos 30 dias a partir de hoje, então mês de abril, eu vou estar só com esse celular. O único recurso que ele tem mesmo é o WhatsApp. Ele tem Facebook, YouTube, mas não é viável usar por ele. Então eu vou só usar ele para WhatsApp. E daí ver o vídeo no meu canal, saiu um vídeo agora explicando como vai ser, e daqui 30 dias vai ser um vídeo falando como foi. Enquanto isso, meu outro celular vai estar consertando nesse meio tempo, espero ter até dinheiro pra pagar, mas enquanto isso eu vou estar usando esse daqui. Se a galera comprar os negócios lá na Amazon, Quem lá sabe a da gente não conserta Rediscovery. meu celular, pelo amor de Deus. Mas eu vou passar o desafio de usar esse seu celular daqui por 30 dias. Então, Eu vou fazer um desafio também. Vou ficar 30 dias te mandando um áudio, dando risada, porque seu celular quebrou. tudo bem, sendo áudio é fácil de ouvir. Só não- e eu vou só mandar áudio pras pessoas. Que é muito brincando, mais vou fácil fazer do que escrever maldade, por né? aqui. É muito mais fácil. Mas é isso, gente. Então, se inscreva aqui no canal de Jornada. Se inscreva pelo Spotify ou por onde você estiver ouvindo. Não se esqueça de compartilhar com algum Por favor, amigo. gente. Compartilhar no Instagram. A gente vai pôr corte aí. Compartilhe os cortes também. Curte aí, por favor, que isso ajuda a promover esse trabalho que a gente está fazendo. Não vai tomar nada do seu tempo. E também acesse as redes sociais do GEL, que vão estar na descrição. As minhas. Não tem nada de bom lá não, mas pode ir. As minhas tem, conteúdo A bom. dele tem. Acessa lá e muito obrigado aí por ter ouvido a gente. Valeu, galera. Foi muito bom estar com vocês aí. Falou, Até a gente. próxima. Tchau, tchau.